Bom, gente, tudo bom? Tranquilo? Vamos continuar então a fazer a nossa bateria de testes do capítulo 4, do capítulo 7. Estamos aqui agora na parte 4, onde nós estamos resolvendo os exercícios do capítulo 7 do nosso livro base. Nós estamos aqui da página 222 e vamos falar até a página 224, resolvendo aqui os exercícios 31 ao 40. Esses aqui são os nossos exercícios. 31 ao 40, que nós vamos trabalhar. E começamos já falando do exercício 31 da FUVEST. Vamos lá. Uma substância radioativa sofre desintegração ao longo do tempo, de acordo com a relação M de T. Então ele me dá a relação M de T é igual a C vezes A elevado a menos K sobre T. Em que A é o número real, essa base aqui é o número que a gente já imaginava, né? O T que é a variável, o M de T é a outra variável, né? Então X e Y estão aqui. Então A, C e K, eu não faço ideia quem seja ainda. Então A é o número real positivo, T em anos, M é a massa em gramas, C e K são constantes positivas. Sabe-se que M0 gramas dessa substância foram reduzidas a 20%, M0 gramas dessa substância foram reduzidas a 20% do que era, né? Em 10 anos. Aqui, por ter porcentagem de M0, ficará reduzida a massa da substância em 20 anos. Bom, primeiro, vamos dar uma olhada em M0, né? Quem que é M0? M0 é C vezes A elevado a menos K vezes 0. A elevado a 0 dá 1. Como a gente podia imaginar, M0 é o termo que está multiplicando a exponencial. Show de bola. E ele me fala que em 10 anos, ou seja, para t igual a 10, M0 se transformou em 20% do que era. Então a massa se transformou a 20% desse M0. Em outras palavras, ele falou que M10 é igual a 0,2 M0. 20% do que era. Só que era C, então M de 10 virou 0,2C. Essa daqui é a nossa chave de interpretação. Porque aí fica fácil, né? Porque eu boto 10 nessa minha expressão, então logo M de 10 vai ser igual C, que é a expressão, né? A menos K vezes 10. Isso aqui tem que dar 0,2C, que foi o que eu vi aqui. Aqui eu botei aqui. O que acontece? O C corta com o C, ou seja, A elevado a menos 10K é igual a 0,2. Guarda isso. Ele me perguntou, aqui porcentagem de M0 tem uma relação em termos de M0, em que qual da massa da substância em 20 anos. Então, para M de 20 quem que é? Bom, C não é M0? Então, eu vou colocar aqui já para ficar mais fácil a visualização. M0 a menos 20K. Esse truque que eu vou usar agora é muito comum, ok? Eu tenho uma base, uma sustentação que dá um número, ele me dá um outro cenário, eu vou usar isso nesse cenário. Que aí também vê a manha. Aqui tem a manha de interpretação de texto e aqui tem a manha desse trabalho com propriedades de exponenciais. Então é M0 vezes A elevado... Menos 20 não é menos 10 vezes 2? Menos 10 vezes 2, eu posso falar que é menos 10, então potência de potência. Certo? Então, menos 20K, eu falei que é menos 10K vezes 2. Essa multiplicação de expoentes eu posso trabalhar com potência de potência. Em outras palavras, A elevado a menos 10K, eu forcei a barra, eu fiz uma transformação para cair no que eu tinha. Porque eu posso tirar todo esse monstrinho e colocar 0,2. Ou seja, é M vezes 0,2 elevado ao quadrado, que é
M0, né? M0 vezes 0,04. 0,2 ao quadrado é 0,04. Assim, vai se reduzir a 4% de M0. Resposta final, letra E. Ok? Esse aqui é um nível alto, interpretação de texto, modelagem, mas sempre vai no... Falou de inicial, bota até igual a zero, vê quem é. Depois, lê o que ele falou, escreve exatamente o que ele falou. A massa em 10 anos se torna 20% de M0. Mas M0 não é C? 0,2, MC. Tá, joga esse 10, usa esse 10 que você não usou ainda. Bota na função. Então, tudo isso na função. Quando t vale 10, tem que dar 0,2C. Cheguei numa expressãozinha com A. Bacana. Vai no cenário que ele te falou, futuro. Agora, em 20 anos, quantos por cento de M0 vai ser? Então tem que M0 tem que aparecer. M0 é C, tira C, bota M0. A elevado a menos 20, agora elevado a K. Aí eu faço uma transformação nesse expoente para o que eu tenho. Então jogo para aparecer naquilo que eu tenho. Menos 20 é menos 10 vezes 2. Joga esse 2 lá para cima. Substitui monstrinho por 0,2. 0,04, 4% foi. Esse é um truque que aparece de uma forma relativamente comum. Ok? FUVEST, então, me deu a nossa... desculpa, não é letra E, não. Letra C. Ok? 4%. Beleza? Esse foi o 31. Manda lá. 32 trabalha o UDESC de Santa Catarina. Exercícios em vestibulares sobre equação exponencial, sobre função exponencial é relativamente comum, porque muita coisa obedece essa lei. Então, 32. UDESC. Seja f e g as funções definidas por, ele me dá f de x, me dá g de x. E ele fala, f de x é igual a raizona de 25 elevado a x menos 2 vezes 5ax menos 15. E me fala que a g de x é x quadrado menos x menos 35 sobre 4. Ele fala que A é o domínio da função. F, né? Domínio de F. E B são os valores para os quais essa minha função g de x é menor ou igual a zero. E ele pergunta complementar de A em intersecção com B. Essa é a pergunta. Bom, eu tenho que descobrir então qual que é o conjunto do domínio dessa função f, quais são os valores de x para que se torne isso aqui menor do que zero, menor ou igual a zero, e vamos que vamos. Então, basicamente, é um exercício de inequação exponencial e de inequação do segundo grau. Vamos fazer cada um com calma, sem crise nenhuma, e a gente vai conseguir resolver. Só temos que lembrar um pouquinho sobre inequação do segundo grau. Então, vamos lá. Vamos achar a letra A, que é o domínio da função. Domínio de função que tem raiz quer dizer que tudo tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, 25 elevado a x menos 2 vezes 5ax menos 15, esse monstrinho tem que ser maior que zero. Isso aqui não engana ninguém, né? Caso 4. As bases, eu não consigo botar os dois lados no mesmo valor, para poder cortar. Então aqui eu posso passar para outra variável, porque as bases, uma é o quadrado da outra. Menos 2 elevado a 5x menos 15, maior ou igual a zero. Eu vou chamar então 5 elevado a x de y, então eu vou ter y quadrado menos 2y menos 15 maior ou igual a zero. Aqui eu tenho que encontrar as raízes. Então, igual a zero, calcula o Bhaskara, 64, ou seja, o y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Descobri que as minhas raízes são 5 e menos 3. Estudo os sinais. Como o a é positivo, então com cavidade para cima, menos 3 e 5. Para cima, para baixo, para cima. Como eu quero os maiores ou iguais a zero, então eu quero, bolinha fechada, que tem esse igual, né? Maior que zero, então é do menos 3 para trás e do 5 para frente. Os valores positivos. Ok? Então, esse daqui são os valores para y. Só que eu não quero x.
Então acontece, eu sei que as respostas para y, nesse caso, são y tem que ser menor ou igual a menos 3, ou y tem que ser maior ou igual a 5. Beleza. Só que quem que é y? Não é 5 elevado a x? Então 5 elevado a x tem que ser menor ou igual a menos 3, ou 5 elevado a x tem que ser maior ou igual a 5. Em algum momento exponencial pode ser negativa? Não. Então esse cara aqui não vale. Então 5 elevado a x tem que ser maior ou igual a 5. Como eu tenho uma inequação exponencial, lembra que eu posso cortar as bases, como eu fazia no outro, né, que é 5 a primeira, né? Como as bases são maiores que 1, mantém a desigualdade, portanto, x tem que ser maior ou igual a 1. Essa daqui é o conjunto A. Então é do 1 fechado para frente. Ok? Essa daqui é o A. Então é esse A aqui. Tudo bem? Vamos guardar então essa resposta. O A, que é o domínio da função. O domínio da função é para valores de x maiores ou iguais a 1. Vou pegar isso daqui e vou reservar esse valor. Reservar essa resposta. Inclusive que pareceu culinária, né? Reservando a resposta do A, x maior ou igual a 1. Beleza. Vamos lá. Vou fazer o B agora. G de x menor ou igual a 0. Vamos lá. B. G de x é esse monstrinho aqui. Então, x² menos x menos 35 sobre 4 tem que ser menor ou igual a 0. A ideia é muito parecida, né? Tem que encontrar as raízes. Então, igual a 0, calculo delta, menos b² menos 4 AC. O 4 corta com 4, menos com menos, dá 36. O delta, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu descobri que x1 vai dar 7,5 e x2 vai dar menos 5 sobre 2. Então, como o a é positivo, então eu tenho o quê? Aqui é menos, bota na ordem, né? Menos 5,5 e 7,5, mais, menos, mais. Como eu quero os menores que 0, então eu quero o trecho menos. Ok? Legal. Então, essa é a resposta do B. No B, o x tem que estar entre menos 5,5 e 7,5. Bom, agora eu tenho que fazer essa minha intersecção, né? Do A complementar com o B. Só uma coisa, se o meu A é do 1 para frente, o A complementar, ou seja, tudo aquilo que não é isso, vai ser do 1 aberto para trás. Beleza? Então eu tenho que fazer a intersecção disso com o B. O B é do menos 5,5 até os 7,5. Intersecção disso com isso dá a minha resposta final. Legal? Vamos fazer então essa intersecção. Eu já descobri que o meu A complementar é do 1 aberto para trás e o meu B é entre menos 5,5 e 7,5. Legal. Vamos fazer então essas duas intersecções. Então eu vou fazer a intersecção do A complementar, que é do 1 para trás, com o meu B, que é do menos 5,5 até os 7,5. Repara que é importante saber a disposição, né? Menos 5,5 está no negativo, então está para a esquerda do 1. 7,5 é 3,5, está depois do 1. Isso é fundamental nesse exercício, ok? E agora eu tenho que fazer a intersecção. Lembra? A intersecção é aquilo que aparece nos dois ao mesmo tempo. Qual que é o trecho, então, que aparece nos dois ao mesmo tempo? A complementar inter B. Então é exatamente entre menos 5,5 e 1. Então a resposta A complementar inter B vai ser igual a menos 5,5 até o meu 1 aberto. Beleza? Ok? Então a resposta final é a letra D. Ele escreve em termos de conjuntos, né? X pertence aos reais, tal que
menos 5 meios menor ou igual a x menor do que 1. Ok? Então, resposta final, letra D. Isso aqui é mais enroladinho, né? Isso aqui tem que lembrar um monte de coisa, depois tem que fazer, como a gente viu no capítulo 2, né? Que tem que fazer intersecção de conjuntos, aquelas coisas todas, né? Então, tá aí. Esse é o nosso 32. Tem que lembrar de complementar, bem enroladinho mesmo, bem chatinho. Beleza? 32 tá aí. 33. 33 da Federal do Piauí. 33 fala o seguinte. 33 fala o seguinte. O gráfico da função f de 0 até mais infinito, ou seja, ele está travando o domínio, tá? Só vale para valores do 0 para frente, para o x, né? Então ele me deu a função do 0 até mais infinito, infinito aberto. O aberto ele pode ser um colchete para fora ou parênteses, tá? Na mesma. Em reais, ou seja, o domínio contra domínio, eu só posso botar no x de 0 para frente, definida pela função f de t é igual a b sobre 1 mais a vezes e aquela constante de Euler que a gente falou, lembra? Constante de Euler. 2,7 tal, elevado a menos b vezes k vezes t, na qual a, b e k são constantes positivas. Ele está te enrolando, tá? Nada disso a gente vai usar, nada disso vai importar, tá? São constantes positivas, é uma curva denominada curva logística. Essas curvas ilustram modelos de crescimento populacional diante da influência de fatores ambientais no tamanho possível de uma população. Também descrevem a situação de epidemias e até boatos numa comunidade. Agora começa o exercício. Sendo assim, considere a seguinte situação. Admita que, T semanas após a constatação de uma forma rara de gripe, aproximadamente f de t é igual a 36 sobre 1 mais 17 elevado a menos 1,5t. Milhares de pessoas têm adquirido a doença. Isso aqui é verdade, tá? Esse ponto aqui é legal, importantíssimo. Assim a gente modela em saúde pública, de acordo com o tempo, eu sei quantas pessoas estão infectadas. E se eu fizer o gráfico, eu consigo saber como é que vai ser esse impacto daqui a ter anos. Nessas condições, quantas pessoas haviam adquirido a doença quando foi constatada a existência da gripe? Bom, quando foi constatada a doença, tempo vale quanto? 0. Então pega isso tudo, pega o t, bota 0, 1 mais 17 vezes e elevado a menos 1,5 vezes 0. Menos 1,5 vezes 0 dá 0. E elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Ou seja, f de 0, 36 sobre 1 mais 17. 36 sobre 18, ou seja, 2. Então a solução, como é em milhares de reais, 2.000 pessoas. Resposta final, letra B. Repara, a gente enrolou com o texto, falando de domínio, falando da função genérica, depois te deu os valores. Enfim, vai lendo com calma, tirando o que importa, tirando o que talvez seja a sua contextualização, enfim, que o negócio vai numa boa. Bom, vamos lá fazer agora o exercício 34. Seguinte, ele fala, um jogo pedagógico foi desenvolvido com as seguintes regras. Os alunos iniciam a primeira rodada com 256 pontos. Faz uma pergunta ao aluno, se acertar ele ganha metade dos pontos que tem e se errar perde metade dos pontos que tem. Ao final de 8 rodadas, cada aluno subtrai os pontos que tem, os 256 iniciais, para ver se lucrou ou ficou devendo. O desempenho de um aluno que ao final dessas 8 rodadas ficou devendo 13 pontos foi de... Bom, primeira coisa que tem que fazer aqui é declarar a variável. Ou seja, vamos chamar, por exemplo, de x o número de acertos. Então, vamos chamar de x o número de acertos. Se eu tenho ao todo 8 rodadas e x são os acertos, o número de erros vão ser 8 menos x. Então, 8 menos x são os erros. Legal. Agora, montar direitinho a nossa função. O que ele me fala? Suponha que os pontos que ele tem no final
depende do x, vai ser igual. Bom, primeiro, eu tenho um total de pontos 256 e eu vou tirar uma certa quantidade de pontos. O que acontece? Toda vez que eu vou fazer, eu acerto, eu ganho 50%, eu ganho metade. Ou seja, toda vez que eu ganho meio do que eu já tinha, isso quer dizer que eu vou ficar com 3 meios. E toda vez que eu tiro 50%, eu perco metade, 1 menos meio dá meio. Ok? Então vou usar essas duas expressões ali. Muito bom. Então 256 menos. Bom, o ponto inicial dele seria 256, que vai multiplicar. Então 3 meios. Porque se eu acerto uma vez, então eu multiplico 256 por 3 meios, ou seja, eu aumentei metade. Se eu acerto duas vezes, eu multiplico de novo por 3 meios e por aí vai. E se eu erro, então eu multiplico por meio elevado a menos 8, a 8 menos x. Beleza, ele quer saber para qual quantidade de acertos, né, eu tenho uma situação p de x igual a 13. Ou seja, ele está me falando, encontre x quando eu tenho 256 menos 256 vezes 3 meios elevado a x, meio elevado a 8 menos x é igual a 13. Aqui eu posso colocar o 256 em evidência. 1 menos. 3 meios elevado a x, eu já vou distribuir esse x. Então, 3 sobre x, 2 sobre x. Vezes. Aqui eu tenho meio elevado a 8 menos x. Como o x está negativo, eu vou inverter essa base só para já trocar esse sinal ali em cima. 8 menos x virou x menos 8. Igual a 13. Agora eu posso quebrar esse 2 elevado a x menos 8 em 2 elevado a x sobre 2 elevado a 8. Então vai ficar 256, 1 menos 3 elevado a x sobre 2 elevado a x vezes 2 elevado a x, 2 elevado a 8 é igual a 13. 2 elevado a x vai com 2 elevado a x. 256, 1 menos 3 elevado a x sobre 2 oitava é 256. E isso tem que dar 13. Ok? Agora vamos continuar a fazer. Terminar essa nossa expressão ali em cima. Então, eu posso tirar o mínimo dessa nossa expressão. Então, aqui do parênteses eu vou tirar o mínimo. 256 vai multiplicar. Tirei o mínimo, dividi e multipliquei. 256 menos 3 elevado a x igual a 13. Corto 256 com 256. Então, 3 elevado a x vai ser igual a 256 menos 13. 3 elevado a x é igual a 243. 243 é 3 elevado à quinta. Ou seja, x vale 5. Então quer dizer que ele teve 5 acertos e, consequentemente, 3 erros. Resposta certa, letra B. Ok? Muito bom. Vamos lá, 35 da FUVEST, que inclusive nesse enunciado, o teste, as alternativas, né, tem uma alternativa que ela foi impressa errada, tá? Mas vamos lá. As 35, a ideia é que você declare as variáveis corretas. Declare as variáveis corretas. Bom, o que acontece? Aqui eu tenho a seguinte expressão. Quando se divide o produto interno bruto de um país pela sua população, obtém-se a renda per capita desse país. Então ele me falou, olha, eu tenho o PIB, vou chamar de P grande. Eu tenho a população, quantas pessoas tem lá, eu vou chamar de Pzinho. E eu tenho a renda per capita. E ele me falou que quando eu divido Pzão por Pzinho, eu encontro a renda per capita. Então ele falou que R é igual a o PIB dividido pela
população. Pzão sobre Pzinho. Beleza. O que acontece? Suponha que a população de um país cresça a taxa constante de 2% ao ano. Bom, então se eu tenho uma população inicial, eu chamo de P0, P pequeno 0. A nova população vai ser... Ele está falando em 20 anos, né? Para que sua renda per capita dobre em 20 anos, o PIB deve crescer anualmente, taxa constante de aproximadamente, ou seja, a nova população vai ser, então esse Pzinho novo vai ser o que era, vezes um crescimento de 2% ao ano em 20 anos. Essa vai ser a nova população. Lembra? 1 mais taxa. Esse é o crescimento. Legal. Ele me fala o seguinte, então. Olha, se eu tenho no início uma renda per capita, que é o PIB original sobre a população inicial, P grande sobre P pequeno, e ele me fala que a nova renda per capita vai ser um novo PIB grande sobre essa nova população, que eu já sei que é P0 vezes 1,02 elevado a 20. E ele fala qual é o P com relação ao P0, o Pzão com relação ao P0 grande, ou seja, qual é o novo PIB com relação ao PIB anterior, de forma que essa renda per capita nova seja o dobro da renda per capita antiga. Ou seja, R tem que ser 2R0. Então, toda vez que eu tenho exercício assim, eu vou modelar as duas situações, primeiro com o que foi dado, então eu modelo a situação inicial, modelo a situação final, e aí eu uso o que ele pede para vincular as duas grandezas. No caso, R tem que ser 2R0, tem que ser o dobro da renda anterior. E aí eu vou precisar chegar numa relação entre Pzão, né, o PIB final, com o PIB original. Bom, então eu posso igualar essa renda per capita final igual a 2 vezes a renda per capita inicial. Portanto, Pzão sobre P0, 1,02 elevado a 20 é igual a 2 vezes R0, que é Pzão 0 sobre P0. Legal. Aqui eu posso cortar esses P0s. Então isso aqui vai me dar, eu posso pegar agora esse 1,02, subir, então Pzão é igual a 2, 1,02 elevado a 20, P0. Bom, com uma calculadora fica fácil resolver isso daqui. Agora, como eu não tenho, eu vou ter que usar uma informação que ele me passou que eu ainda não usei. Lembra que ele falou que raiz de 20, está no nosso enunciado, raiz vigésima de 2 é igual a aproximadamente 1,035. Bom, mas como é que isso se relaciona com isso daqui que eu tenho? Porque eu tenho 2, eu não tenho raiz vigésima de 2. Então, nesse ponto, eu preciso usar uma manha, eu preciso usar uma malícia de resolução de exercícios para conseguir encaixar. Porque você concorda comigo que 2 é a mesma coisa que raiz vigésima de 2 elevado a 20? Se eu corto, volta para o 2. Esse número aqui no meio eu tenho. Então, talvez eu consiga, utilizando propriedades de potência, utilizar o dado do problema. Então vamos trabalhar nesse sentido. Então eu vou ter que, eu vou substituir então esse 2 por P é igual a raiz de 2, raiz vigésima de 2 elevado a 20, vezes 1,02 elevado a 20 vezes P0. Lembra que quando eu tenho uma multiplicação de potências de índices iguais, eu posso juntar no mesmo expoente. É como se a potência distribuísse, né? Aquela história do AB elevado a M igual a A elevado a M, B elevado a M. Então eu tenho essa situação, só que ao contrário. Então agora aqui eu posso fazer que isso daqui vai ser raiz vigésima de 2 vezes
1,02, tudo isso elevado a 20 vezes P0. Raiz vigésima de 2 é 1,035. Então, P vai ser igual a 1,035. Deixa eu fazer aqui em cima. Deixa eu fazer aqui em cima para vocês. Então aqui vai ficar P vai ser igual a 1,035 vezes 1,02 elevado a 20 vezes P0. A continuação daqui está vindo para cá. Então daqui está vindo para cá. Legal. Quando eu faço a conta aqui dentro, vai dar 1,0557 elevado a 20 vezes P0. Repara, o que significa isso? Vamos agora interpretar. 5, 5, 7 elevado a 20 vezes P0. Ou seja, aqui eu tenho 1 mais taxa elevado a 20 anos, certo? Vezes o valor inicial, quer dizer que eu tive um aumento do meu novo PIB com relação ao PIB original de 1, que é o que tinha, né? É o que nós tínhamos. Estou aumentando então essa taxa. 0,0557 é a mesma coisa que 5,57%. Então, meu PIB teve um aumento de 5,57% nesse período para que eu tenha essa renda per capita igual ao dobro da outra. Alternativa certa, letra B. Ok? Vamos lá. Mackenzie. Inclusive, se tem algum problema com relação àqueles aumentos, com os percentuais, se necessário, dá uma revisada com relação a isso. 36 Mackenzie. Ele fala o seguinte: um aparelho celular tem seu preço Y desvalorizado exponencialmente em função do tempo, em meses, T. Representado pela equação Y é igual a P vezes Q elevado a T. A gente já sabe que P é o preço inicial, né? Mas vamos lá. E Q é o quanto que ele aumenta ou diminui a cada período. Mas vamos lá. P e Q constantes positivas. P e Q são constantes positivas. Se na compra o celular custou R$500, ou seja, se eu tenho Y0, ou seja, o valor de Y na compra para T igual a 0, ou seja, P vezes Q elevado a 0, o valor inicial era 500, Q elevado a 0 dá 1, então P vale 500. Essa é uma parte da minha função. E ele me fala que, após 4 meses, o seu valor é 1/5 do preço pago. 8 meses após a compra, seu valor será D. Bom, então ele me fala que, após 4 meses, ou seja, Y de 4, vai ser 1/5 de quanto era no início. 1/5 de 500 vale 100. Ou seja, essa informação ajuda a encontrar o Q. E aí depois que eu sei o Q, o P eu já encontrei, eu posso encontrar o Y de qualquer ponto, para qualquer tempo. No caso, ele está me perguntando o Y de 8. Então vamos lá. Y de 4 vai ser igual a 500 vezes Q elevado a 4. Isso tem que dar 100. Quarta corda. Ou seja, ele me fala aqui que a quarta vale 1/5. Pô, Loureiro, mas e aí, né? Como é que eu faço? Eu não sei quanto dá a raiz quarta de 1/5 e tal. Não é que eu tenho isso assim, deixa quieto. Repara que o outro ponto que ele pediu, o 8, ele não foi por acaso. Eu vou usar essa informação do Y1, 4. Ou seja, o Y no ponto 4. Então deixa guardado esse valor, que a quarta vale 1/5. Daqui a pouco eu uso. Por quê? Quando eu faço o Y8, ou seja, o valor do preço do celular 8 meses depois, bom, vou pegar, fazer Q elevado a 8. Isso que ele quer saber, certo? Bom, aqui eu posso fazer uma manipulaçãozinha para conseguir chegar aqui a quarta, que eu tenho o valor dele.
Então 500 vezes, concorda que Q8 é 4 vezes 2? E você concorda comigo que eu posso falar que aqui é a quarta, tudo isso elevado ao quadrado? Então o que acontece? Esse que é a quarta, eu posso agora substituir por 1/5. Ou seja, eu consigo fazer com que ele seja 1/5 ao quadrado. Então eu não precisei utilizar, saber exatamente o valor de Q. Eu não consigo construir a função, mas eu consigo resolver o problema que ele me pediu. Então y8 é igual a 500 vezes 1/5 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa 500 sobre 25, que é igual a 20. Resposta certa, letra E. Ok? 20 reais. Beleza? 37. 37, ele me fala o seguinte. 37, exercício da GV. O valor de um carro decresce exponencialmente, de modo que seu valor daqui a X anos será dado por V igual a vezes E, a constante de Euler, elevado a menos kx, em que E igual a menos 2, E igual a 2,7182, etc. Hoje o carro vale 40 mil. Daqui a 2 anos valerá 30 mil. Repara que ele me deu duas informações. Ele me deu a informação do valor de hoje e o valor final. E o valor de uma data qualquer. Como eu tenho duas coisas que eu não sei, porque a minha função é A igual a opa, ele me falou que V é igual a E menos K vezes T. Eu não sei o A, não sei o K. Mas com essa informação, eu consigo, duas informações, eu consigo achar pelo menos uma relação com A e com o K. Toda vez que ele me dá o atual, ele está me dando um valor que multiplica exponencial. Porque ele me falou que atualmente o carro vale 40 mil reais. Então, quando T vale zero, A vezes Z menos K vezes zero, isso tem que dar 40 mil. Isso daqui dá 1. Portanto, já sei que meu A vale 40 mil. Beleza. Eu também posso querer trabalhar em dezenas de milhares de reais, né? Porque para não ter que ficar escrevendo com um monte de zeros e depois no final eu multiplico por 10 mil. Eu vou fazer isso que vai ficar bem mais fácil de fazer a conta, tá? Vamos lá. V de 2, ou seja, em 2 anos, ele falou que vai custar 30 mil reais, certo? Então eu vou fazer que 4, que é 40 mil, né? Mas eu estou fazendo em dezenas, dezenas de milhares de unidades. 4 vezes E elevado a menos 2K, eu não sei ainda quanto ele vale, isso tem que ser igual a 30 mil. Pô, Lorena, mas eu não sei quanto é que é esse E elevado a menos 2K, e aqui é uma pegadinha do exercício, tá? Ah, mas aí você pode querer pegar e elevar aquele número 2,7 a menos 2, enfim. Cara, esquece. Esse exercício é muito parecido com o anterior. Por quê? Ele me pede o valor do carro em 4 anos. Guarda isso. Pega essa manha. V de 4 vai ser então igual a 4 e agora menos 4T. Opa. Menos 4K, certo? Muito bom. Só que esse menos 4K, porque eu já tenho um valor que está aqui dentro, eu só preciso separar. E a menos 2K, tudo isso elevado a 2. Pelo mesmo motivo que eu fiz lá atrás. Ou seja, menos 4K, eu falei que era menos 2K vezes 2. Ou seja, essa multiplicação lá em cima, eu posso quebrar em potência de potência. Por isso que eu posso fazer daqui para cá. Aqui, se eu multiplicar esses dois, volto para cá. Ou seja, se eu tenho aqui E elevado a menos 2K, é exatamente essa mesma estrutura. Então dá 4 vezes 3 quartos ao quadrado, que é a mesma coisa que 4 vezes 9 sobre 16, isso aqui dá 2,25. Como eu estou falando em dezenas de milhares, então isso aqui vezes 10 mil, 22.500, letra C. Beleza? Muito bom. 38. O 38, que é da UNAMA, do
para 38. Fala o seguinte: psicólogos têm chegado à conclusão de que em várias situações de aprendizado, a taxa com que uma pessoa aprende é rápido no início e depois decresce. A curva de aprendizado de um indivíduo obtida empiricamente é representada por, ele me dá a função, f de t é igual a 90, que multiplica 1 menos 3 elevado a menos 0,4t. Beleza. E ele me fala onde t é o tempo em horas, destinado à memorização das palavras constantes de uma lista. T é o tempo, então, em horas. E f de t é a quantidade de palavras. O número máximo de palavras que esse indivíduo consegue decorar, memorizar é 90, mesmo que ele é permitido estudar por várias horas. Nessa condição, o tempo gasto por esse indivíduo para memorizar 60 palavras é igual a... Bom, então que é o tempo para o qual a função toda vale a 60. Então, 60 é igual a 90 vezes 1 menos 3 menos 0,4t. Esse 0 corta com esse 0. O 9 simplifica com 6, dá 3 e dá 2. Então, 2 terços é igual a 1 menos 3 elevado a menos 0,4t. Ou seja, posso passar o 3 elevado a menos 0,4t para a esquerda e o 2 terços para a direita. Então, 3 elevado a menos 0,4t é igual a 1 menos 2 terços. 1 menos 2 terços é igual a 1 terço. Aqui já acabou o exercício, né? Menos 0,4t é 3 a menos 1. Ou seja, menos 0,4t é igual a 1. 4t sobre 10 é igual a 1. Aqui é menos 1. Então, eu posso simplificar o 4 com 10. Aqui dá 2, aqui dá 5. Então, eu sei que t vai ser igual, 5 passa multiplicando, 2 dividindo, 5 meios, que é a mesma coisa aqui. 2 horas e meia, alternativa certa, a letra D. Cuidado, que aqui na alternativa C está 2 horas e 5 minutos, que é para pegar quem não manja muito, que isso aqui é em horas, então é 0,5 de hora, então dá 30 minutos e não 5 minutos. Cuidado só com esse detalhezinho, tá bom? 39, a Federal da Paraíba. 39. Fala o seguinte: uma indústria de equipamentos produziu durante o ano 2002 peças do tipo ABC. O preço P de cada unidade em reais e a quantidade Q de unidades produzidas em 2002 estão dados na tabela a seguir. Então ele está precisando de uma tabela, ok? Ou seja, coisas do tipo A, tipo B, tipo C. Então ele fala assim, olha, A, B, C. Ele me dá o preço, quantidade, então 0,25, 2, 4, 2 elevado a 15, 4 elevado a 7, 8 elevado a 4. Legal. E ele fala que, com base nas informações acima, sendo que a receita de cada tipo é igual ao produto de P vezes Q, é correto afirmar que receita do B é maior que o A, enfim, ele quer que você ordene essas multiplicações. Então, se eu pegar cada uma delas e ordenar quem é maior, quem é menor. Esse é o exercício que ele está te pedindo. Então vamos lá. A. 0,25 vezes 2 elevado a 15. Bom, 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto. 1 quarto vezes 2 elevado a 15, que é 2 a menos 2 vezes 2 a 15, que é a mesma coisa que 2 elevado a 13. Multiplicação de potência vezes a base, conserva a base e somos expoentes. B. 2 vezes 4 a sétima é a mesma coisa que 2 vezes 2 ao quadrado elevado a 7. 2 vezes 2 elevado a 14, que é 2 elevado a 15. O C, 4 vezes 8 à quarta, é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo à quarta. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 12, que é a mesma coisa que 2 elevado a 14.
Agora fica mais fácil, né? Agora, para ordenar, eu sei que o B é o maior de todos. Então, no caso, o B é maior do que o C. Alternativa certa, letra A. Não tenta fazer essa conta não, viu? É para perder tempo. Esse exercício serve para perder tempo, fazer o aluno perder tempo. Cuidado com isso, tá? Não é para você encontrar esses valores, é só para você saber comparar, e eu só consigo comparar potências de mesma base. Beleza. Então, é só assim eu consigo saber que B é maior que C, que é maior que A. Ok? Legal. Vamos lá, 40. O 40 é da UDESC de Santa Catarina. Ele fala o seguinte. 40. O conjunto de solução da inequação tal é direto, então ele me deu uma inequação e pediu para resolver. Então, raiz cúbica de 2x menos 2, são 2, tá? Elevado a x mais 3, maior que 4 elevado a x. É só feio, viu? Mas a ideia a gente sabe. É pegar, eu jogar os dois na mesma base, corta a base e vamos trabalhar com os expoentes, ok? Então aqui vai ficar 2. Aqui quando eu tenho raiz, a gente já sabe que transforma em uma fração. Tudo isso elevado a x mais 3 maior que 2 elevado ao quadrado elevado a x. Ou seja, 2, multiplicação de potência. Multiplicação é potência de potência. Então é x menos 2 vezes x mais 3. Tudo isso sobre 3 é maior que 2 elevado a 2x. Se eu corto essas bases, eu vou ter que x menos 2 vezes x mais 3 sobre 3 é maior que 2x. Como o 3 eu sei que é um número positivo, eu posso passar multiplicando, não altera a desigualdade, e aqui eu vou fazer essas distributivas. x² menos 2x mais 3x menos 6 maior que 6x. Então, todo mundo para a esquerda e acerta todas essas operações que eu já posso fazer. Menos 6x, menos 6 maior que 0, x² menos 5x menos 6 maior que 0. Ou seja, aqui é só resolver essa inequação do segundo grau. Então, delta vai ser igual a b² menos 4ac, que dá 49. X vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, ele vai ser 6 ou ele vai ser 1. Significa que, como o meu a é positivo, está aqui, então com cavidade para cima, menos 1 e 6, que está para cima, que está para baixo, que está para cima. Como eu quero os maiores que 0, maior só, então não pega os extremos. Então maior que 0, então vai ser do menos 1 para trás e do 6 para frente. Alternativa certa, letra C. Menos 1 para trás e do 6 para frente. Ok? Então essa daqui foi a nossa bateria de exercícios do nosso 31 até o nosso 40. Beleza, gente? Valeu, obrigado, beijo e até mais.